Jungle. Audio Jungle. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a esta série chamada Temor, Respeito e Honra. Esta é a última mensagem desta série, uma série de 3 mensagens, onde nós abordamos sobre a autoridade de Cristo, falamos sobre como os líderes devem governar no conceito das Escrituras, isso falamos semana passada, e hoje abordaremos uma outra temática tão importante quanto as outras que foram colocadas, que é por que devo votar? Por que eu devo votar? Eu quero convidar você a pensar comigo. Se você não veio nas outras 2 mensagens, eu gostaria muito que você fosse ao site da igreja ou se reportasse lá mensagens ou direto no canal do YouTube que a igreja possui, e você poderá entender as outras 2 mensagens. É muito, mas muito importante que você ouça as mensagens anteriores para que você entenda um pouco mais daquilo que nós temos abordado, tá? Então, tá aí a sugestão, você pode ir lá no site da igreja e então meditar naquilo que as Escrituras nos falou nos últimos 2 domingos. Para falar e pensar com você nessa temática, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao verso 17. Assentados como estamos, mas reverentes às Escrituras, gostaria que vocês em silêncio acompanhassem a leitura desse texto que nos diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é da vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo que Ele nos instrua, pedindo que Ele derrame sobre nós a compreensão do seu amor, para que Ele fale aos nossos corações. Fale com Ele, ore, peça a Deus nessa noite que fale ao seu coração. Pai eterno, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos instrua, fale conosco, use a minha vida apenas como servo nas Tuas mãos. Cale-se, portanto, tudo aquilo que vem de mim mesmo e que Teu Espírito Santo me conduza a falar a Tua vontade e Tua verdade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, quando nós vamos pensar nessa temática que nós acabamos de propor, por que devo votar, é bem relevante para o momento político onde nós nos encontramos. Por quê? Porque nós, próximo domingo, teremos que tomar decisões por voto. E talvez a maioria de nós esteja se perguntando: em quem é que eu vou votar? Em quem eu vou votar? Como é que eu vou votar nos candidatos que nós temos? As opções não são lá muito boas. Talvez você esteja pensando isso. E talvez o seu desânimo em votar é porque no seu coração, política, eleição ou político é sinônimo mais ou menos de ladrões. Então é como se você estivesse colocando mais um ladrão para te roubar. E por causa disso, muitos acabam desanimando no voto. E aí nós temos, por exemplo, cristãos que acham que estão fazendo um grande negócio anulando o seu voto. Porque afinal de contas, todo mundo que ele colocar lá é um problema. Todo mundo é um ladrão, então ele não vai colocar, não vai votar em ninguém. Ele vai anular o voto, certo? Ou vai votar em branco. Como se ele dissesse assim: eu não me satisfaço com nenhum desses candidatos aqui, então eu não vou votar. Essa não é uma postura cristã. E se você tem acompanhou as 2 últimas mensagens que nós falamos disso, principalmente a última mensagem, com certeza você tem mudado a sua postura com relação à política. Semana passada nós discutimos bastante sobre isso, porque falamos sobre como os governantes poderão governar à luz das Escrituras e serem bem-sucedidos, estando sob a autoridade de Deus.
E só para relembrar, para você que não estava, lembrar para você que não estava, né, ou falar para você que não estava e lembrar para você que estava, quando a gente fala sobre política, nós precisamos compreender que política não é uma coisa inventada pelos homens. Política é algo criado pelo próprio Deus. Falamos disso na semana passada. Deus é um ser político. A política nasceu primeiramente em Deus. E a política, na realidade, não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa boa. Porque a política revela a estrutura e direção que Deus dá à raça humana. Ou seja, é por meio da política que Deus desenvolve a ordem relacional. Deus é um ser político. E desde a criação ele desenvolve política. Ele coloca estruturas de governo que nós vamos abordar ao decorrer desta mensagem. Você vai entendendo do que é que eu estou dizendo. A política na realidade foi o meio pelo qual Deus colocou ordem para que as coisas acontecessem, para lidarmos com a relação humana. Deus, portanto, dentro do conceito político, ele começa a instituir autoridades. Ele institui várias autoridades. Depois da queda, também Deus institui as autoridades agora para lidar com as crises relacionais que nós teríamos. Por isso, quando nós pensamos em política, precisamos entender qual é o conceito que a Bíblia traz sobre política. Por quê? Porque, via de regra, nós temos duas visões sobre política. Ou temos uma visão extremamente pessimista de política, onde nós odiamos política, não falamos sobre política, porque política é do diabo, ou pior, né? Se é que pode haver alguma coisa pior do que isso, a política é a gente não discute política, porque religião e política ninguém se discute. Política é uma coisa suja, política é uma coisa podre, que a gente não deve se envolver, crente não deve se envolver com política. Ou nós temos uma visão extremamente redentora de política. Então algumas pessoas acham o seguinte: não, política é uma coisa que a igreja tem que falar sim, e os crentes têm que candidatar. E mais, nós temos que votar nos crentes. Por quê? Porque quando a gente vota nos crentes, os crentes vão resolver a parada, como se fossem os crentes capazes de resolver alguma coisa. E é interessante porque quando a gente ouve as propostas dos candidatos, eles insistem em dizer que serão os solucionadores dos problemas até aqui. Agora vamos acabar com 20 anos de sofrimento, 20 anos de tortura. Isso é Jesus que acabou com mais de 400 anos de sofrimento do povo. Que visão redentora é essa de política? Nós temos aquela expectativa e aí por isso pendemos para aquela velha e errada ideia de que se tem um irmão que é crente, temos que votar no irmão. E se ele for incompetente? E se ele não for um bom administrador? E se ele não tiver o chamado para a política? Não temos que votar nele de jeito nenhum. E aí não podemos achar que é porque alguém tem um bom caráter que ele será um bom governante. Não é nessa perspectiva. Então, qual é o meio termo com o qual nós devemos lidar? Não devemos ver a política como uma visão pessimista, porque quando a gente entende a política à luz das Escrituras, nós entendemos que Deus é o arquiteto da política. E quando você rejeita a perspectiva política, você fere as Escrituras, que revela que Deus é o arquiteto de tudo isso. Em contrapartida, não podemos acreditar na visão redentora de política, porque o pecado permeou a nossa vida. E o pecado influencia todas as nossas ações. E mesmo o indivíduo com um bom caráter, quando assume um poder, ele está sujeito a se corromper. Então, esquece esse negócio de que nós temos o candidato perfeito. Não existe candidato perfeito. Não existe. E aí nós abordamos na semana passada exatamente sobre isso, onde nós trouxemos o contexto de que é necessário que todos os governantes se submetam à autoridade de Deus e que reconheçam sua fragilidade e sua incapacidade de governar e apropriem agora dos princípios de Deus e traga Cristo para a vida deles para ter um bom governo. Caso eles não façam isso, a igreja precisa se levantar e dizer essas verdades. Portanto, não devemos ver política nem como um problema, nem como uma visão redentora. Temos que ver política como algo bom, trazido por Deus, onde as relações humanas são tratadas, mas onde homens maus governam.
Ou seja, a política é boa, mas é direcionada por homens maus. E por causa disso, precisam de um redentor, que é Jesus Cristo. Senão, absolutamente conseguirão lidar com a perspectiva política. E quando a gente olha para esse texto, nós somos lembrados exatamente de uma posição como cristãos diante de uma situação política. Só para que você se situe um pouco mais aqui, deixa eu tentar mostrar para você o que estava acontecendo quando essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita na época do imperador chamado Nero. Ele foi um imperador muito mau. E, de repente, Nero resolveu botar fogo na cidade de Roma. E o conselho, o Senado, começou a pressionar Nero para descobrir quem é que botou fogo. E o que Nero faz? Bota a culpa nos crentes. Quando ele coloca a culpa nos cristãos, começa aí a primeira grande perseguição da igreja. Preste atenção nesse vídeo para que você se situe talvez um pouco mais com isso daqui. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada. Ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror.
Cortei para vocês não verem mais. É isso que estava acontecendo. Esses eram cristãos sofrendo. Essa era a situação. No decorrer do filme, isso aqui é um filme que conta a história do povo naquela época, a perseguição de Nero. Você tem crianças sendo devoradas por animais, você tem pessoas sendo queimadas em chapas quentes, crucificadas terrivelmente. Isso era ser cristão naquela época, ou não era ser cristão, mas era quando você dizia ser cristão, era isso que você enfrentava. E sabe o que é interessante? Porque no meio disso tudo, os cristãos começam a serem confrontados e o tempo inteiro perseguidos, então eles se espalham no meio, pelo mundo afora, principalmente na Ásia. E Pedro escreve para os irmãos que estavam fugindo dessas coisas que vocês acabaram de ver. E aí então Pedro escreve no capítulo 1, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deixa eu só mostrar para você onde é que se situa essa região. Esse povo tinha saído de Jerusalém, fora de casa. Então ele começa nessa região, Capadócia, Ásia, Bitínia, toda a região da Ásia Menor, da Ásia Maior, toda essa região, os cristãos começaram a fugir disso. E Pedro então escreve para irmãos que estão exatamente nesta região aí. Eles estavam nesta região. E Pedro escreve para animar o coração deles. Você acha que você tem um governo ruim? Você acha que você pode falar mal do seu governo como você quiser? Talvez você não tenha noção o que os cristãos enfrentaram, como eles enfrentaram a fúria de Roma, como eles foram fustigados por tanto sofrimento. Em meio a tudo isso, Pedro começa a sua carta escrevendo aos irmãos para que eles tivessem ânimo em meio às tribulações. Olha o capítulo 1, versículo 6, volta aí. Capítulo 1, versículo 6, Pedro vai falando sobre a graça do Senhor Jesus, como Deus nos guardou. E então Pedro diz assim, olha: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí ele diz no versículo 13, versículo 16, olha lá, verso 16 do capítulo 1. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É engraçado porque Pedro fala para aquela igreja ser santa em meio ao que vocês acabaram de visualizar. Num governo desse jeito, num governo, não é apenas num governo que prejudica o seu salário, não. Era num governo que tirava a vida deles. Era num governo que os matava, que matavam seus familiares. E Pedro anima aqueles irmãos a olharem para a cruz de Cristo, e como a cruz de Cristo evidenciava em cada atitude deles. Então Pedro vai descrevendo como esses irmãos deviam viver em santidade, apesar de toda essa crise que eles apresentavam. E o capítulo 2, Pedro vai falando exatamente sobre isso, como os crentes deveriam viver unidos agora, como uma só pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus, que nos torna um só, porque Ele é a pedra angular. E aí então,
Pedro chega aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, quando ele fala sobre esse povo que estava vivendo fora. Versículo 11 ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então ele começa a dizer: vocês estão fora de casa, estão vivendo em situações complicadas, mas, versículo 13, ele diz: mesmo assim, é necessário que vocês estejam sujeitos às autoridades. Se num contexto como esse, Pedro nos ensina, e ensina aquela igreja, que eles deveriam estar sujeitos às autoridades, quanto mais nós. Por isso eu quero, à luz desse texto aqui, e à luz de todo o contexto que você agora está na sua cabeça, pensar por que é que você deve votar então. Tendo em vista que Cristo é o seu Senhor, tendo em vista que Cristo é o seu Deus, tendo em vista que Cristo é aquele que mudou a sua história e que te deu uma pátria celestial, te fez um novo povo, como diz o capítulo 2, vocês agora são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. E agora, a partir disso, qual a postura que temos que ter diante das autoridades e do contexto político que nos é exigido? Por que é que você deve votar? Por que é que você então não pode abster-se dos votos e escolher aquele que será o seu líder? Duas coisas nós aprendemos nesse texto. A primeira delas é que você deve fazer isso para a exaltação de Deus. Preste atenção, você deve votar para a exaltação de Deus. Quando você vota, Deus é glorificado. Olha o que diz o versículo 13 e 14, e você vai entender comigo. Ele diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana. Portanto, ele começa dizendo: esteja submisso ao sistema. A palavra instituição é a ideia de sistema humano ali, do governo. Então ele está dizendo: sujeite-se ao sistema. Você tem que votar? Vote. E por que é que você tem que fazer isso? Olha o que o texto disse: por causa do Senhor. E agora ele traz aqui duas perspectivas de autoridade. Ele fala sobre o rei, e no verso 14 ele diz: quer as autoridades, aqui referindo-se também às autoridades militares. E aí ele diz: como enviadas por ele. Como enviadas por ele. Quem enviou, quem conduziu toda a nossa autoridade é o próprio Deus. Quando nós nos submetemos a essa autoridade, estamos primeiramente submetendo-nos a Deus. Voto em branco é pecado, voto nulo é pecado, porque desonra a Deus. É como se você estivesse rebelando contra a instituição que Deus colocou você. Meus queridos, não há situação com a qual você é permitido burlar as autoridades instituídas sobre você. Romanos, Paulo escreve dizendo que toda autoridade é instituída por Deus. Nós vamos abordar isso, toda ela. Não há uma que não seja. Nem Nero, quando surgiu com toda a sua perseguição contra a igreja, foi por acaso. Porque quem levantou Nero foi o próprio Deus, para que o povo pudesse espalhar no mundo inteiro e o cristianismo crescer no mundo inteiro. Foi a época em que o cristianismo mais cresceu no mundo, foi a época das perseguições. E o cristianismo se espalhou. Os forasteiros saíam e começavam a pregar o evangelho de Deus, e Deus ia trazendo pessoas e mais pessoas, e o evangelho se expandiu no mundo inteiro. As escrituras nos diz que Deus foi quem levantou todas as autoridades para subjugar o povo. Deus falando para Nabucodonosor, Deus disse: eu te levantei, Nabucodonosor. Foi eu que te levantei para subjugar meu povo, para massacrar meu povo, para que o meu povo volte para mim. Então não ache que porque o governo que você tem é ruim, foi o diabo que colocou ele lá. Porque é o próprio Deus quem levanta todas as instituições humanas. Falar de nossas autoridades, sermos insubmissos para com elas, é pecado. Quando você rebela no seu voto, é pecado contra Deus. Por isso, meu querido, a necessidade de um voto, e um voto bíblico, ela se faz cada vez mais importante para nós. Porque temos que votar, porque o voto é para a exaltação de Deus, porque é o próprio Deus quem coloca tudo isso. Perceba a ideia constante do texto, tanto no verso
13 e 14, ele diz: a instituição humana deve ser sujeitada por causa do Senhor. E depois, no verso 14, ele diz que Deus é quem levantou as autoridades. Quem as enviou foi o próprio Deus. Quem colocou Danilo e os vereadores no poder dessa cidade foi Deus. Quem colocará o próximo prefeito será Deus, mesmo que você não goste. Mas é Deus. Portanto, é importante que você vote para a glória do próprio Deus. Essa é a primeira perspectiva que nós temos. Mas há uma segunda e última coisa que nós precisamos perceber. Se a primeira é que devemos votar para a exaltação de Deus, há uma segunda verdade que eu e você precisamos entender, que está aqui no texto também. Segunda coisa, você deve votar para colocar em prática a ordem relacional de Deus. Presta atenção. Você deve votar para colocar em prática a ordem relacional de Deus. Verso 14 e 17. Eu vou explicar para você o que é isso. O que é essa ordem relacional que eu falei um pouco na semana passada. Mas preste atenção nisso daqui. O verso 14, e eu quero que você preste atenção nas palavras que eu grifei, para que você entenda. Ele começa o seguinte, dizendo que Deus levanta as autoridades, e aí perceba, para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Sabe o que é isso? É Deus levantando pessoas para lidar com as relações humanas. Para punir quando você faz o bem e castigar quando você faz o mal. Se não houvesse o delegado aqui, quem é que prenderia os presos? Quem é que daria ordem? Quem é que trabalharia com investigação? Não haveria. Como é que os presos seriam presos se não houvesse policiais? Meus queridos, as autoridades são instituídas para lidar com essa ordem relacional, para que a gente saiba que não pode pegar o carro do outro. Não é só passar na rua e achar, não, que carro bonito, né? É meu. Não pode isso. E as autoridades são colocadas para te lembrar desse negócio. E olha aqui o que as escrituras continuam dizendo. Porque assim é a vontade de Deus. A ideia da vontade de Deus é aquilo que Deus determinou, é isso que está dizendo. Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha mais uma vez a ordem relacional de Deus sendo colocada por meio das autoridades. E aí ele diz no versículo 16, e ele chama a atenção dizendo assim: muito bem, vocês são livres, mas não usem a liberdade de vocês para serem maus, mas vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Igreja, você é livre para votar em quem você quiser. Você é livre para votar absolutamente quem você quiser. Mas você não pode usar essa liberdade para falar mal da sua liderança, do seu país. E quando eu digo falar mal, eu não estou falando que você não pode expor os problemas. Deve, e nós vamos ver isso. Mas você tem que parar com isso, de ficar maldizendo e nunca sequer orar pela sua autoridade, pelos seus líderes, levantando-se contra os erros dele. E aí ele termina o versículo 17, diz: então, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso aqui é muito interessante, porque olha a ordem agora. Ele está dizendo: vocês são livres, mas não são livres para fazer o mal. Vocês não são livres para fazer baderna, porque se fizerem, as autoridades foram instituídas sobre vocês e vão punir vocês. Então ele disse, as autoridades elas servem exatamente para lembrar-nos que há uma ordem relacional. Então aos irmãos, você deve fazer o quê? Amar. Olha a ordem. A Deus você deve temer. E ao rei, você deve falar mal? Honrar. Essa é a perspectiva que Deus está nos colocando. Mesmo numa situação como a que vocês viram. Ainda assim, Deus criou e desenvolveu essa ordem relacional desde o início da criação. Vamos voltar lá para o conceito criacional de Gênesis 1, não precisa abrir, mas só para você ver a estrutura governacional, como é que Deus é político e como é que Deus desenvolve a política já na criação. Observe, Deus começa a criar as coisas, então ele cria dia e noite, certo? Aí Deus coloca alguém para governar o dia e a noite, quem é? Sol e a lua. É isso que o versículo 14 de Gênesis 1 diz. Deus cria o céu e coloca agora
aves para governar sobre o céu. Deus cria terras e plantas e coloca os animais domésticos, selváticos e répteis para governar sobre terra e plantas. Deus cria águas e mares e Deus coloca então grandes animais marinhos e seres viventes para dominar sobre águas e mares. Viu política? Deus colocando as coisas para governo, a autoridade já sendo estabelecida. E aí no versículo 26 e 27 e 28 de Gênesis capítulo 1, Deus coloca um vice-governador, um vice-gerente, alguém para dominar sobre tudo. E quem é esse alguém? O homem. Tudo isso é política. Deus comandando, então o homem dá nome às coisas, o homem se organiza. A partir do momento que Deus cria a Eva, Deus diz: agora vocês devem se relacionar, relacionem-se, multipliquem-se. É isso que Deus faz, meus queridos. Desde o início, a estrutura governacional, ela funciona assim, e por isso a política deve acontecer, porque ela deve direcionar e continuar a direcionar a raça humana. Volto a dizer, infelizmente o pecado está aí, e atrapalhou a vida humana, e atrapalhou a política. Mas a igreja precisa votar e se levantar contra aquilo que a Bíblia condena. Perceba como diz as Escrituras, falando sobre as autoridades, como é que Paulo fala lá em Romanos capítulo 13. Diz assim, capítulo 13, versículo 1, nós temos Paulo falando de algumas coisas sobre a autoridade. Ele diz: todo homem está sujeito às autoridades superiores. E preste atenção, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vocês estão entendendo aqui? E eu queria muito que você começasse a meditar um pouco mais sobre a política à luz das Escrituras. A autoridade à luz das Escrituras. Não importa, meu querido, se é uma autoridade boa ou má aos seus olhos. Ela foi colocada lá por Deus. É isso que Romanos capítulo 13, versículo 1 está nos dizendo. Perceba que ele diz o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu acho a ideia do grego bem interessante. A palavra proceda lá no grego, ela não é uma palavra só. São duas palavras para falar sobre essa ideia aqui, que é a ideia de estar debaixo de Deus. Toda autoridade está debaixo de Deus. Lembra que nós falamos domingo passado? E eu usei inclusive esse texto para dizer que a autoridade tem que estar sob a autoridade de Deus. Não há autoridade que não tenha saído, essa ideia, saído de Deus. Não existe. Não existe. E aí Paulo continua sua argumentação agora no capítulo 13, verso 4 e 6. Olha o que o texto diz aí. Ele usa dizendo o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Por isso a Bíblia diz, aqui em 1 Pedro, que você é livre, mas você não é livre para praticar malícias. Você é livre, mas não é livre para fazer o que é mal. Deixa eu dar um exemplo. Quando é que você, cristão, pratica o que é mal? Quando você anda sem cinto de segurança na rua, você pratica o que é mal. Entende? Aí imporá, não pode, né? Não tem problema. Tem problema. Você está sendo insubmisso às autoridades. E isso é ruim para você, porque quando acontecer um acidente, você sai prejudicado. As autoridades colocam e dizem que você tem que usar cinto para a tua proteção, para o teu bem. Você não deve furar o semáforo para o teu bem. Há um tempo atrás, um indivíduo aqui furou o semáforo, o que aconteceu? Morreu. Vocês estão entendendo por que Deus levanta a autoridade? Viu a ordem relacional? As autoridades são colocadas diante de nós e sobre nós para conduzir as relações humanas. Quando você deixa de votar, você está dizendo o seguinte: eu não quero que exista autoridade sobre mim. Eu não quero que essa estrutura relacional que Deus me deu esteja sobre mim. Eu não quero isso. Entendem a gravidade quando você não vota? E diz mais no capítulo, o versículo 6: por esse motivo,
também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aí você só nega imposto. Você está pecando. Eu fico impressionado como eu vejo alguns cristãos sonegando imposto, mentindo no imposto de renda. Acham que estão abafando e são espertinhos, né? Afinal de contas, o governo rouba, né? Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. O que Deus mandou você fazer é pagar tributos a quem deve ser pago tributos. Meus queridos, pelo amor de Deus, para de sonegar imposto, para de mentir para a Receita Federal, para de fazer coisas assim, porque isso é mal aos olhos de Deus. Você mente, isso é mal aos olhos de Deus. Preste atenção, o que esses dois versos estão dizendo para nós? Ele usa a expressão ministro aqui, tanto no verso 4 quanto no verso 6, mas a palavra é diferente. A palavra no grego é diferente. No verso 4, nós temos a seguinte palavra sendo dita: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Aqui, a ideia que nós temos é diferente do versículo 6, que diz assim, ó: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. A primeira palavra usada lá em cima é a palavra diáconos, que significa servo. Diácono é o que nós temos, né? Irmão Zé, diácono, Natan é diácono, são diáconos, são pessoas que são aptas ao serviço da comunidade. É isso que os líderes e as autoridades são, servas do povo. Mas, antes de ser servas do povo, são servas de Deus. E aí a palavra usada já no versículo 6 não é mais ministros, mas é liturgia. É essa a ideia, leiturgoi. Traduzindo a ideia dessa liturgia, do contexto da adoração. Quando a gente junta o versículo 4 com o versículo 6, na palavra serviço, mais a palavra liturgia, obviamente vai dar uma coisa só: adoração. Deus levantou as autoridades para adorá-lo, apenas. E quando as autoridades fazem o papel que é delas fazerem, elas adoram a Deus. Quando as autoridades asfaltam, não roubam, elas adoram a Deus. E é assim que Deus colocou a instituição. Eu sei que o pecado permeou, eu sei que o pecado estragou tudo isso, mas quando nós votamos, nós colocamos em prática a ordem relacional instituída pelo próprio Deus. Você não pode mudar isso, porque esta é uma ordem de Deus. O que cabe você a fazer então, diante de tudo isso? Votar. Votar. Não vote em branco. Mas eu queria terminar esta mensagem lembrando você, lembre-se por que você deve votar. Primeiro, você deve votar para a exaltação de Deus. Segundo, você deve votar para colocar em prática a ordem relacional que Deus instituiu desde a criação. Porque Deus é político e Ele instituiu a boa política. O problema é que tem o pecado, né? E aí a gente tem que se levantar. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Dando algumas dicas, então, como é que você aplica tudo isso na semana que vem e depois da semana que vem. Primeira coisa que eu quero lembrar você: não vote em branco. Use seu voto para a glória de Deus. Tá bom? Não faça isso. Outra coisa, vote com temor diante de Deus. Lembre a ordem que Deus vai dizendo: aos irmãos amem, a Deus tema, ao rei honre. Vote com temor diante de Deus. Então, quando você vota com temor, você tem que tomar cuidado em algumas coisas. Você precisa observar as propostas feitas. Eu tenho visto muitos políticos fazendo o seguinte: eles começam a falar de coisas que beneficiam particularmente. Então preste atenção, observe as propostas feitas e vote nas que mais contribuirão para o crescimento geral e não particular da nossa cidade. Eu tenho falado isso constantemente, gente. Não é porque o indivíduo é seu parente. Aqui muita gente tem familiares que são candidatos, vereadores, talvez até candidatos a prefeito. Não é porque é seu parente, não é porque é seu primo, não é porque é seu sobrinho, não é porque é seu amigo, é que você tem que votar. Isso é um conceito particular. Você tem que votar porque a proposta daquele indivíduo é boa para a comunidade de Iporá. Mas não, a gente prefere votar porque o cara é meu amigo, ou porque o cara me prometeu um emprego, ou porque o cara fez qualquer outra coisa. Gente, como eu disse semana passada, isso é corrupção.
Para com isso. Vote temendo a Deus. E digo mais, a maioria de nós sequer pensa para votar. Chega no último dia, acha o primeiro santinho que tiver na frente e vota. Não se preocupa em analisar as propostas. Não se preocupa em ouvir os candidatos. Não se preocupa, por quê? Porque política é do diabo, então eu não me envolvo com isso. Em nome de Jesus, mude esse conceito, meu querido. Envolva-se com a política, mas no conceito bíblico, reformado, numa outra perspectiva. Observe o que de fato as propostas contribuem. Agora preste atenção em uma coisa. Não vote em alguém que só apresenta o que fez. Porque eu também tenho visto muito isso, certo? Mas principalmente o que mostre uma proposta coerente do que quer fazer. Eu vejo os candidatos dizendo assim: ah, fulano é bom porque olha o que ele fez. Tá bom, o que ele fez, acabou. E agora? O que ele vai fazer? O que ele fez, ele foi eleito para fazer. Muito bem, agora é uma outra coisa. E eu percebo pessoas, as propostas são simplesmente demonstrar o que foi feito. Tá bom, e daí? Muito bem. Como diz as escrituras, você não fez mais do que seu papel, servo inútil. Quando você faz o que tem que fazer, você é um servo inútil. Você serviu, ótimo. E agora? Qual é a proposta? O que você quer fazer? Não, eu quero continuar fazendo. O quê? Observe essas coisas. Outra coisa que eu quero que você preste atenção. Você é livre, mas você não é livre para ser um mau cidadão. Não é porque a polícia aqui não te pega com cinta que você não tem que usar não, tá, gente? Você não pode ser propagador do que é mal. E aí vem dizer para mim que não precisa usar cinta temporária. Para, que isso é pecado. Espero que, graças a Deus, todo mundo que eu entro no carro, né, já está desconfiado, bota o cinto quieto. Vamos mudar essa cultura, gente. Nós, como cristãos, temos que nos levantar contra uma cultura errada, antibíblica. Gente furando sinal, gente fazendo coisas. Eu sei que todo mundo está sujeito a isso. Eu, inclusive, erro no trânsito, erro nas coisas sociais, mas eu procuro, à luz das escrituras, não para ser um cara bom, não, gente. É por amor a Cristo e por temor a Deus é que nós precisamos fazer essas coisas. Levantar-nos como pessoas que são bons cidadãos. Portanto, honre os líderes eleitos, os atuais e os que serão eleitos. Honre-os. Como é que você pode fazer isso? Ore por eles e com eles. Vai lá, ora com eles, fala com eles, rogue a Deus pela vida deles. Mas você precisa confrontar os líderes eleitos quando eles estiverem errados, mas sempre com respeito. Se eles roubaram, cabe à igreja se levantar e dizer: você pecou contra Deus, mas não pode desrespeitá-los. Finalmente, confie na direção soberana de Deus sobre a nossa cidade. Deus colocará o prefeito certo aqui, porque toda a autoridade será colocada por ele aqui. Toda a autoridade. Não fique desesperado. Não tem essa visão redentora de que o político que entrar vai resolver tudo. Esquece. Também não tem a visão pessimista que política é terrível. Não, porque esta igreja e todos os filhos de Deus aqui dessa cidade devem se levantar para combater e orar pela cidade, combater os erros e orar pela cidade, porque se oramos pela paz da cidade, a cidade tendo paz, nós teremos paz. Então nos levantemos. Esta deve ser a postura minha e sua como cristão. Jamais abstenha-se de seu voto. Jamais vote com pensamentos particulares. Vote por competência. Vote por boas propostas. Vote acima de tudo para a glória de Deus, temendo a Deus. Não leve o voto de forma leviana, sem planejar, sem se organizar. Não faça isso. Porque Deus levantou você para fazer a diferença, ou viver a cruz de Cristo aqui nesse lugar. Sabemos, obviamente, que só Jesus pode nos instruir perfeitamente da verdade contida aqui nas Escrituras. Por isso devemos orar para que Deus se mostre aos nossos líderes. E é isso que eu quero fazer. Encerrando esta série, eu quero levantar um clamor a Deus pelas autoridades dessa cidade, pelos
pelas autoridades atuais e pelas que virão. Pelo prefeito que virá, os vereadores que virão. Eu quero realmente rogar a Deus por isso. Eu queria que você fizesse isso. Vamos, se você puder, eu queria que você se ajoelhasse para que nós pudéssemos orar ao Senhor nesse instante, rogando a Ele a graça, a sabedoria sobre os nossos líderes. Somente se você puder. Se você não puder, fique no seu lugar como você está, não tem problema. Ore pela nossa liderança. Deus eterno, Deus de poder e graça, nós como igreja do Senhor nos colocamos de joelhos numa dependência do Senhor, clamando por misericórdia. Deus, nós intercedemos pelos nossos líderes, pelo Danilo, que ainda é prefeito da nossa cidade, pelos vereadores da nossa cidade, mas intercedemos também, Deus, por aqueles que virão. Sabemos que temos alguns candidatos a ocupar esse cargo. Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para escolher, ó Pai, o candidato que vai glorificar o Teu nome. Nos dê sabedoria para fazer análise das propostas corretas e glorificar o Senhor. Seja engrandecido, Deus de poder, Deus de graça. Deus, em nome do Senhor Jesus, cumpra a Tua vontade. Eu sei que o Senhor há de cumprir, independentemente da nossa própria oração, mas que a Tua vontade seja, Deus amado, trazida ao nosso coração, de forma que nós possamos nos aquietarmos na Tua soberania. Mas também, Deus, que nós possamos nos levantar como voz do Senhor contra, Pai amado, as coisas que ferem a Tua palavra, com respeito, com honra, mas com verdade. Levante, Deus, esta igreja para ser relevante no lugar onde ela está, para que ela seja suporte aos líderes, para que ela esteja sujeita às autoridades dessa cidade, para que ela honre ao Senhor, honrando os seus líderes, para que esta igreja seja uma propagadora da boa política instituída pelo Senhor, mas também seja, Pai amado, uma igreja que combata, Pai amado, uma política errada e influenciada pelo pecado. Deus, nós clamamos ao Senhor, levanta o Teu povo, Deus amado. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos sabedoria para falar, sabedoria para lidar com as dificuldades da nossa cidade. Que sejamos bons cidadãos, cidadãos que honrem o Teu nome, que exaltem o Senhor, que dão bons exemplos, mas que acima de tudo, vivam o Evangelho do Senhor. Que não demonstremos uma perfeição, mas que demonstremos uma dependência de um Deus que é perfeito. Te agradecemos, Pai, e que a Tua paz repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, se você puder também. Vamos encerrar o nosso culto. Mais uma vez, Deus, eu quero Te agradecer pela oportunidade de estar na Tua presença com meus irmãos, onde nós cantamos, falamos contigo, sentamos e ouvimos o Senhor falar conosco. Que tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos hoje, que seja processado em nosso coração e que nós, ó Pai, realmente possamos aplicar isso na semana que vem. E não só semana que vem, ainda nessa semana, possamos vivenciar. Que Deus calhe a nossa boca para poder ficar falando dos nossos líderes, do nosso presidente, de todas as autoridades sobre nós instituídas, que nós oremos por eles e não possamos ser maldizentes, ó Pai, apenas. Mas também sim que levantemos contra as impiedades, contra aquilo que fere a Tua palavra. Tem misericórdia, Deus, Te agradeço. Que essa semana seja bênção para a nossa vida, crescimento e graça, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Audio Jungle. Audio Jungle.